Olá, boa noite a todas e a todos. Estamos em mais um Arquitetura do Planejamento em Pauta, essa série de lives que falamos com autores do Arquitetura do Planejamento Sucessório. Hoje nós teremos o querido Caio Pires. Ele, inclusive, é autor dos dois Arquiteturas do Planejamento Sucessório, tomo 1 e tomo 2, e ele, no primeiro, no tomo 1, ele foi coautor com o professor Daniel Bucar, né? E atualmente ele é no tomo 2 com artigo individual, que foi a base da dissertação dele de mestrado. Então, para mim, foi uma honra e uma alegria muito grande ter um artigo dessa qualidade que, na atualidade, não tem ninguém mais que tem uma dissertação sobre a legítima tão atual como o Caio. Caio, eu estava dando as boas-vindas, dando uma boa noite ao pessoal. Boa noite, Dani. Boa noite, tudo bom? Boa Estava dando boa noite, tudo noite, bem? te apresentando, dizendo que você participa dos dois arquiteturas, no primeiro com um artigo em coautoria com Daniel Bucar, né? E nesse atual com um artigo seu, né? Que foi com a base, assim, um recorte da sua dissertação de mestrado, e eu estava falando da atualidade do seu tema e que não tem ninguém que tenha um assunto tão profundo como a legítima, como a sua dissertação. Espero que você nos dê boas notícias da publicação dela, né? Então, tudo isso era para apresentar o Caio, dizer que eu tenho uma honra muito grande dele ter feito esse artigo para arquitetura, para dar mais, acima de tudo, qualidade por um assunto tão pouco explorado com fundamentos, porque às vezes críticas aleatórias e irresponsáveis às vezes acontecem, mas assim com substância, como foi o seu tema, e eu te acompanho a sua trajetória aí no Rio de Janeiro, lembrar a todos que o Caio não é do Rio, né? Ele trabalha no escritório no Rio de Janeiro, no Bucar Marano Advogados, mas ele é de Campinas, onde eu tive já a oportunidade de ir na PUC de Campinas, inclusive com o Daniel Bucar, fazer um evento aí, organizado pela Isabela. Depois já participei de aulas com a Maici Barbosa, fazendo a mediação e assim por diante. Recentemente eu dei uma aula aí também em Campinas, no OAB de Campinas, num curso, numa pós-graduação. Então, eu tenho uma atenção a Campinas muito grande, um carinho. E como eu disse, é uma honra o Caio estar aqui. Vou passar a palavra para ele, mas antes eu gostaria de apresentar, né, o currículo do Caio. Deixa eu só pegar que eu deixei marcadinho. E olha, gente, já peço desculpas pela demora, mas eu tive um incidente. Na hora de começar, meu copo d'água, como diz o Daniel, o meu famoso copo d'água, aquela piscininha, quebrou. E aí foi caco de vidro para tudo que é lugar, e eu tive que. Senão eu ia me cortar, me machucar, e aí eu fiquei organizando isso. Desculpa pelos minutinhos, mas a gente ganha isso. Provavelmente. Bem, o Caio é mestre em Direito Civil pela UERJ, né? Graduado em Direito pela PUC de Campinas e advogado, como eu falei, do Bucar Marano. E um excelente pesquisador, tem a peculiaridade, nem todo mundo, e ao mesmo tempo, como ele também trabalha no escritório de advocacia, ele junta a questão da teoria muito também com as demandas da prática. Então, isso é uma qualidade, um diferencial que o Caio tem, além do pesquisador nato, que nem todas as pessoas têm esse dom de ser pesquisador, de gostar de estudar, mas que isso é fundamental para as doutrinas que são a base de nós, advogados, é a base para nós estarmos né, criando, pleiteando novas teorias, estratégias na advocacia. Então, sem a teoria, nós, em lugar nenhum, a gente vai.
E o Caio é um excelente pesquisador e trabalha com vários artigos aí já publicados, então tem essa peculiaridade. Caio, super bem-vindo. Nosso tema hoje é legítima, também um assunto muito caro para mim. Dentro do meu livro, né, Planejamento Sucessório, Pressupostos e Limites, eu me aprofundo, tem um capítulo especialmente, eu aprofundo. Fui fazer meu doutorado de sanduíche fora, exatamente porque lá já estavam discutindo esse tema há mais anos que a gente, há 40 anos pelo menos na nossa frente, mas é muito importante a gente ver a nossa realidade nacional. E eu acho que é por isso que o seu tema também, lógico que nós demos um tema para... Ai, meu Deus, desculpa, caiu o livro. Hoje eu estou meio desastrada. Lógico que para a live a gente fez um teminha mais curto, né? Mas a base, o artigo dele chama A Legítima e o Planejamento Sucessório. 2 pontos. Entre o antes e o depois, o inadiável agora, né? Então, com isso, com a sua apresentação, com o tema do seu artigo, eu passo a palavra e, mais uma vez, muito obrigada por você participar do Arquitetura, do projeto Arquitetura do Planejamento Sucessório e também por dispor do seu tempo para estar aqui nessa live, que a gente pode ter um papo um pouco mais descontraído e deixando isso como, né, uma base de estudo para os outros, deixando acessível a todos que se interessam pela temática. Boa noite, professora Daniela. Ou melhor, já vou chamar de Dani, já vou me anteceder aqui às formalidades, tá? Dizer que realmente a parte que me cabe aí da minha dissertação é o elogio dos amigos mesmo, mas farei o máximo aqui para corresponder a eles. Dizer que eu que agradeço, me sinto muito feliz de participar tanto aqui hoje ao vivo, quanto dos 2 arquiteturas, né? Eu acho que o Arquitetura é hoje, sem dúvidas, a nossa obra fundamental de direito das sucessões contemporânea, não tenho dúvidas disso, acho que há muito tempo a gente não tinha uma obra tão assim. Eu mesmo, na minha atividade, e acho que esse é um dos grandes diferenciais do livro, né? Na minha atividade, seja para ler e pesquisar e escrever um artigo, seja para trabalhar, eu tenho a arquitetura do meu lado. Então, eu acho que isso é muito legal, isso é muito bom. Então, já me parabenizando por isso. Dizendo também que acho que esse tema é caro a nós 2, né? E que você falou da minha dissertação, isso me toca muito, me deixa muito honrado, porque eu acho que a sua, efetivamente, foi uma das primeiras vezes em que a gente viu um trabalho de fôlego com tanta coisa sobre a legítima, né? Que balançou ali dizendo, olha, isso aqui que a gente tem no Brasil não é assim no mundo inteiro, né? Então dá para ser diferente, não é algo que está posto e para sempre imutável. Então acho isso muito bacana. Só dando assim uma revisão bem rápida do meu artigo, de como eu escrevi ele, na verdade, ele junta um pouco algumas informações que estão lá na dissertação, né? E eu lembro que eu fiquei pensando muito na época o seguinte, falei, o que eu vou escrever para participar do Arquitetura do Planejamento Sucessório? Porque eu sei que a Arquitetura já transbordou um livro de só planejamento, né? Ele é sobre direito das sucessões como um todo. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, poxa, eu queria dar uma contribuição que tivesse a ver com planejamento. Fiquei pensando. Aí, de início, eu falei, poxa, eu vou falar de propostas legislativas. Aí foi muito engraçado porque eu fui fazer uma live com o professor Felipe Quintela, né? Aí a gente estava conversando lá de Minas. Aí ele falou, legal essa coisa toda de mudança legislativa, mas como a gente vai ver mais para frente, isso aqui nunca vai acontecer. Aí eu falei, olha, o Felipe tem razão, é muito difícil isso aqui acontecer. Então eu quis fazer uma coisa um pouquinho mais prática, trazendo a escola do direito civil constitucional e uma interpretação que o intérprete pode fazer com a legítima, né? E alguns pontos de trabalho, porque assim, me parece que a questão da legítima é quase intuitiva, né? E todo mundo diz, planejamento sucessório tem que respeitar a legítima. Tá, mas e se não planejar? E se esse planejamento não for bem feito? Como é que a gente faz? Né? O que acontece? Quais são as dificuldades na prática? Você vai achar um testamento dizendo assim, olha, 90% dos meus bens vão para X, tendo herdeiros necessários? Muito difícil. Né? Então, foi pensando em tudo isso que eu escrevi um artigo, tentando modular ali o que eu fiz na teoria, pensando que vai ser legal no planejamento. Olha, só sobre esse teu exemplo, posso dizer que às vezes a gente tropeça em testamentos dessa natureza, porque até tive uma live recente com Marcelo Truzzi, né, que tem a questão das cláusulas resolutivas,
é, restritivas, ele falando como realmente, infelizmente, quando a gente tem essa dimensão de Brasil inteiro, como às vezes essa questão, né, da autonomia mal utilizada pode ser uma arbitrariedade às vezes, sem Claro. lógica, a gente sabe que necessita para as cláusulas restritivas de justa causa, e ele até foi uma live super interessante sobre isso. Mas era só mesmo sem querer te interromper, já te Não, pode. interrompendo, falando que, infelizmente, às vezes a gente sabe que está contra leges totalmente isso, mas sem querer a gente sabe, inclusive, que cartórios não deveriam nem registrar Pois é. testamentos dessa natureza. Mas, como a gente sabe que o Brasil, né, tem dimensões muito grandes Pois e às é. vezes... Isso acontece mesmo. Eu tô lembrando que, assim, e às vezes, assim, a população mesmo, né, não acompanha isso, não sabe. Eu tô lembrando até, você tá me falando de um amigo advogado que esses dias me ligou. Falou, Caio, eu preciso falar com você, né, Caio? Amigo é assim, né? Eu preciso falar com você. Fala, o que aconteceu? Então, fui lavrar um testamento no cartório e não me deixaram lavrar porque o testador tem pai vivo e ele quer deixar todos os bens para a companheira. É real isso? Eu falei, é. Então, o que acontece? Acho que às vezes as pessoas também elas sabem que existe a legítima, mas não ligam a legítima a todo aquele sistema, né? Que ela tem que seguir a ordem de vocação hereditária, que não é porque não tem descendente, que o ascendente também não é herdeiro necessário. As E pessoas assim vai. esquecem isso, né? Sim, Também, Caio. Assim, independente de críticas que temos à ordem vocatória, e inclusive de novas sugestões que tem de mudança, inclusive de tirar o ascendente ou não, o Rolf é um desses defensores, Rolf Madaleno, mas as pessoas também são leigas, elas não são obrigadas a entender tudo isso, né? sim, Mas aí nós, advogados, que precisamos estar esclarecendo. Lógico que a gente sabe que para fazer um testamento não precisa nem de advogado, basta você chegar, às vezes, no sim. cartório, num balcão e fazer um testamento, né? Mas, às vezes, exatamente um advogado, e por isso a necessidade, né, da consulta, do tirar dúvidas, de realmente fazer uma coisa coerente, adequando a sua vontade, mas também sabendo das restrições legais que para aquilo ter uma validade, né, ser um negócio jurídico perfeito, tem que cumprir com alguns requisitos legais Claro. básicos, né? E não, Então, e é muito louco isso, né? Assim, já acho que a gente entrando na questão da legítima, dos herdeiros necessários, né? Por exemplo, a situação que a gente tem com o companheiro. Eu lembro quando eu escrevi minha dissertação, fiquei meio bravo com aquilo. Eu falei, poxa, eu não queria escrever sobre sucessão do cônjuge. Aí tem que ficar aqui escrevendo umas 5 páginas para falar do companheiro, porque a gente não tem uma decisão se ele é herdeiro necessário, se ele não é. E aí a gente entrar nesse tema. Então, quer dizer, nem nós, advogados, temos a extrema certeza de dizer é isso, né? Você tem argumentos bons de um lado, não. argumentos bons do outro. Tudo bem, eu defendo que é herdeiro necessário, mas se olhar os argumentos do outro lado, eles não são ruins, eles são bons. Então, assim, realmente é um tema que tem muita complexidade envolvida, né? Com certeza. E eu acho assim, a gente pode começar, porque como aqui também no Instagram tem acessos aí, às vezes eu acho que é muito importante também a gente estar desconstruindo, eu acho que acima de tudo, essa proposta, né, dessas lives semanais, em alguns períodos eu até faço mais de uma vez por semana, eu estava 3 semanas aí fazendo 3 lives por semana, porque, assim, eu tenho ainda autores do tomo 1, como você era do tomo 1, eu ainda não tinha feito com você, já tenho o tomo 2, eu já estou fazendo com alguns autores do tomo 3, a temática não se esgota, foram 40 artigos no primeiro, do segundo, nem sei quantos do primeiro, mas um em torno disso, então imagina, começo com 80 autores, fora as coautorias, então, lógico, em alguns também tem Sim, os mesmos autores, mas com novos temas, então, eu tenho material aí para várias lives, mas o intuito de até fazer uma vez por semana, manter uma regularidade, é uma proposta para quem quer estudar o tema, quem quer saber.
E aí, como aqui pelo Instagram a proposta é um papo mais contraído, mais intimista, é começar desde o que é legítima. Como às vezes as pessoas entram aqui sem ser só do direito, as pessoas entram às vezes aqui para saber. Então, acho que é importante a gente dar o conceito do que é legítimo, né? Você tendo herdeiros necessários, você não pode dispor 100% do seu patrimônio. E o que são herdeiros necessários? Vão ser os descendentes, vão ser, caso descendentes e cônjuge. Aí depois até a gente pode fazer um leve parêntese barra companheiro e falar um pouquinho do que o Caio estava falando. Segundo, em segundo lugar, ficam os ascendentes, quer dizer, nossos pais, avós, a gente tem que estar levando a linha ascendente para cima. E ascendentes e o cônjuge também. E, em terceiro lugar, só o cônjuge, que foi uma inovação. Inovação é ótimo, 2002, tem quase 20 anos, mas foi uma circunstância que mudou com o Código de 2002, onde até então o Código nosso de Civil, o Brasil só teve 2 códigos civis até hoje, depois foi declarado república, nós temos o Código de Civil de 16 e agora o de 2002. E aonde o de 16, que nos acompanhou ao longo de praticamente 100 anos, ele não botava o companheiro, o cônjuge como herdeiro necessário. Era só os descendentes e os ascendentes. E aí tornou o que a professora Ana Luísa Maia Nevares chama de supercônjuge, né? Porque ela diz que ele concorre com os descendentes, concorre com os ascendentes e está em terceiro lugar sozinho antes dos colaterais, que é quem está o quarto lugar. Aonde tem essa ordem? Essa ordem é extraída da ordem vocatória, que é uma questão impositiva colocada pelo Estado. E nós também temos críticas, mas é essa ordem que vale, então, independente de críticas que se façam a ela, é a que vale. E a legítima é 50% do seu patrimônio, você tendo herdeiros necessários, você tem que resguardar isso para esses herdeiros necessários. Só que é como o Caio falou, às vezes as pessoas esquecem, acham que legítimo é só para descendente, e às vezes você não tem, como o caso do amigo dele, não tinha descendente, mas ele ainda tinha ascendente, então ele não poderia dispor totalmente para o cônjuge ou companheiro dele, porque ele também tinha que seguir essa ordem. Bem, partindo disso, que é 50% no Brasil, tem várias, né? Atualmente, várias críticas a esse instituto, a legítima, que é essa reserva de 50%. Você fala que ele tem um princípio da intangibilidade, né? Quer dizer, não pode se entrar nessa legítima, e se entrar, e muitas vezes é por isso que o planejamento se tornou uma questão tão em voga. Por quê? O nosso direito às sucessões está extremamente engessado por conta também dessa legítima, dessa forma, mas só lembrando que o Brasil tem um sistema dual, ou seja, nós temos 50% da legítima e 50% da sucessão testamentária. Só que se você não faz nada, o Estado vem e diz a sucessão vai ser a sucessão legítima. E é dentro daquela ordem, que muitas vezes pode interessar, né, Caio? Para as pessoas serem o que elas querem, atenderem às demandas dela, né? Só que outros casos, como é a maior circunstância atual da sociedade, por mais demandas, por mais autonomia, e é isso que a sucessão testamentária permite, essa maior liberdade de testar, que a gente se busca e tem aumentado a questão do uso da sucessão testamentária. Bem, com esse panorama explicando que todo mundo, sendo filho, em algum momento foi herdeiro necessário, ou pode ser sendo descendente, ou em algum momento sendo ascendente, eu tenho hoje em dia 2 filhos, eles são meus descendentes, mas eu também sou herdeira necessária deles, né? E eu até recentemente falando que eles deveriam fazer um testamento, porque o patrimônio que eles têm atualmente veio da herança do pai deles, né? Então, eu acho nada mais justo que eles, dentro da disponível, coloquem para seus respectivos irmãos, né? No caso, são 2 só, mas que deixem. Então, assim, lembrando que às vezes as pessoas
como eu, no caso, tenho meus descendentes e tenho meus ascendentes. Mas isso é importante só para localizar que, na verdade, todo mundo pode ser alguma coisa em algum momento, né? E lembrando que quando você é colateral, você pode dispensar. Ele é seu herdeiro, mas ele não é o herdeiro necessário. Eu acho importante, Caio, porque como a Claro. live ela é muito acesso e muitas pessoas entram sem saber, sem ser só do mundo jurídico, um pouco essa contextualização. E aí, como eu estava só dizendo, o Caio fez uma dissertação com a professora, a orientação da professora Heloísa Helena Barbosa, que é uma mestra de todos nós, né, Exatamente. nossa gurua, vamos dizer assim. Ela também foi minha Exato. orientadora da minha tese Nossa de orientadora. doutorado, é atual reitora, não, diretora da Ainda Faculdade de não. Direito do Rio de Janeiro, né, da UERJ, primeira mulher, depois de, eu acho que 80 e poucos anos, né, que tenha constituído a universidade, a Faculdade de Direito, pela primeira vez uma mulher. Então, ele teve uma excelente e realmente é um dos trabalhos diferenciais. Então, com tudo isso, Caio, ele estava explicando, gente, qual foi o recorte dele. Porque eu concordo com o Felipe Quintela que, independente de projetos legislativos que se tenha e que se busque, e que eu defendo, como eu sou uma fervorosa crítica da legítima, né, Caio? Mas a gente tem que respeitar enquanto ela está aí, e lógico que é importante essa interpretação, e é isso que eu quero que você traga, mas esperar mudanças legislativas, eu não vejo no Brasil a curto e médio prazo nenhuma alteração. Até tem outras coisas que podem surgir, eu acho que até antes disso, às vezes uma ordem vocatória, tirar o cônjuge, como tem um anteprojeto lá de tirar o cônjuge de herdeiro necessário, mas acima de tudo, aí eu te passo para passar. Desculpa ter te feito, mas era só mesmo uma pontuação para as pessoas entenderem um pouquinho. Não, importantíssima a pontuação. Eu queria saudar aqui alguns queridos amigos, professor Rodrigo da Mata, professor Ives Lima, estão aqui, né? Também autores, professor Marcos Errata aqui também, que é autor lá no Arquitetura. Então, muito bom estar aqui com vocês, saudar todos os outros também, agradecer a presença. Vamos lá, Dani, o que eu vejo de todo esse panorama, né? Eu acho que realmente uma mudança legislativa é muito difícil de ocorrer. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu acho importante a gente pensar no seguinte, né? Vez em quando mudança legislativa aparece. E quando aparece, muitas vezes a gente é pego de surpresa. Então, eu fiz a primeira parte do texto, que eu acho que quem trabalha em planejamento sucessório é muito específico, né? Tem aquele livro de sucessões que eu acho maravilhoso, que é o livro da professora Gisela Dironaca com o professor Francisco Carralho, o manual deles, eu acho excelente, né? E logo no começo eles falam assim, olha, a gente está trabalhando direito das sucessões, direito das sucessões é uma área muito específica. Eles fazem um dicionáriozinho ali, né, dos termos do direito das sucessões, eu achei aquilo magnífico. Porque é isso, é uma área muito específica. Sendo muito específica, a gente precisa estar sempre muito atento. Eu vou dar um exemplo. Quando eu saí da faculdade, eu estava saindo da faculdade, apareceu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E aí muita gente foi pega de surpresa. Só se você pegar a doutrina lá de trás, já tinha gente discutindo as mudanças na capacidade, a Convenção de Direitos Humanos, etc., há anos e anos. A própria professora Heloísa Helena, né? Eu lembro que logo que saiu o Estatuto, ela foi dar uma palestra lá na PUC, ela falou, né? Antes de ser minha orientadora, ela falou, bom, eu já estou nesse debate há algum tempo, e eu acho que com a legítima pode acontecer algo assim, né? Com os pactos sucessórios, o professor Heroldo Cortiano sempre diz isso, né? Ele falou, olha, está acontecendo uma revolução, uma hora isso pode estourar. Então, eu trago uma primeira parte do meu artigo que é sistemática mesmo, para a gente entender por que as pessoas criticam a legítima, né? Por que as pessoas criticam a legítima, quais propostas a gente tem de mudança nessa legítima. Né? Então, eu acho que esse é um primeiro momento, exatamente para que os advogados não sejam pegos de surpresa, né? E quando um cliente trouxer uma demanda, alguma coisa para ele consegue entender que aquilo é legítimo, porque isso faz parte do nosso raciocínio também, né? Acreditar no que a pessoa está falando ali. Poxa, eu queria fazer isso. Realmente, isso é um pedido razoável. Isso aí vai chegar na nossa questão interpretativa lá no final, né? Mas aí só sistematizando um pouquinho as razões de crítica legítima, e aí aqui já me pedindo desculpas se falar alguma besteira, porque você sabe disso melhor do que eu, e as propostas, tá? Eu acho que as críticas, elas vêm muito... Eu acho que esse é um ponto importante fixar aqui, foi uma conclusão muito
muito certeira ali da minha dissertação. Eu saí com muita certeza sobre isso. A legítima, ela envolve solidariedade existencial e material. Então, a legítima que a gente tem hoje, ela pressupõe que a gente deveria ter ali algum, digamos assim, consideração e deixar patrimônio, mesmo que essa pessoa não precise de dinheiro. Porque ele é nosso familiar, porque a nossa cultura é cristã e isso seria importante, né? E aí os autores batem nisso, eles dizem assim, olha, alto lá, esse negócio de legítima, como a gente foi pensando ao longo do tempo, pensando, olha, segundo a Constituição tem a ver com solidariedade familiar, isso aí não é bem verdade. Legítima foi para conter o patrimônio dentro de famílias e manter o status quo, né? Para que as famílias que têm dinheiro não deixem de ter dinheiro. E aí eu fui estudar isso e descobri que isso é verdade em partes. Depois, qualquer coisa, a gente conversa sobre isso. Mas é verdade por um ponto. Por outro, não. A legítima serviu para muitas outras coisas além disso. A gente pode bater nesse ponto depois. E aí os autores elencam uma série de motivos, principalmente sociais, dizendo, olha, hoje não tem mais o que falar em proteção material, né? Hoje as pessoas herdam mais tarde. A nossa idade de morrer mudou, né? O filho, ele já não herda mais no momento que ele precisa de dinheiro, ele herda no momento que ele é estável, né? Então, por que colocar uma pedra no sapato do testador e não deixar ele decidir o que ele quer? Né? Não deixar ele deixar para um filho... E isso também, né? As famílias recompostas. Às vezes você tem um filho muito mais velho que já está bem e outro que é uma criança. Por que não deixar resolver isso? Né? Ou até um amigo, um parente que ele sustenta. Se essa pessoa não tem mais, digamos assim, necessidade disso. Né? Também muita gente fala sobre os que você chama muito bem, eu sempre uso essa classificação, os will substitutes, né? Quer dizer, hoje também, quem quer deixar proteção patrimonial, deixa seguro, deixa previdência privada. Então, ela não faz mais sentido essa proteção. Ela não funciona mais socialmente. E também, isso pensando em solidariedade material, né? Em solidariedade existencial, dizendo, família não é mais aquele modelo de família. Cada família é uma, cada afeto é um. O meu afeto com a minha companheira pode ser, eu não quero comunicar patrimônio com você. E o afeto do outro pode ser, eu quero deixar tudo para você e tá tudo bem. Entre os filhos, a mesma coisa. Olha, eu trabalhei na empresa do papai a vida inteira, patrimônio dele tem que ser meu. Ok, eu entendo, eu vou ficar de fora disso. Então a legítima vira uma pedra no sapato dessa multiplicidade, desse pluralismo, que vai de encontro, inclusive, à concepção pluralista que a gente tem lá de família na nossa Constituição, no artigo 226. Então, os autores colocam muito essas questões quando vão criticar a legítima, né? E dizem que ela não é nem um remédio, um instrumento jurídico muito bom de solidariedade, eles dizem. Não é pelo seguinte, porque por solidariedade material eu poderia privilegiar alguém no testamento que precisa mais, né? E aí, destacando o que eu, de certa forma, concordo, um efeito muito nefasto da legítima, né? Que a gente pode falar depois, que ela afeta geralmente quem tem menos dinheiro, muito mais do que quem tem um bom dinheiro, um bom patrimônio. Esse consegue se planejar. Então diz, olha, sem legítima, talvez as pessoas seriam mais solidárias materialmente. E existencialmente nem se fala, né? Elas vão deixar o patrimônio dela para quem ela quer, para quem ajudou ela, aquela fórmula que a gente tem muito, né? No livre desenvolvimento da personalidade dela. Sem contar que propriedade também é direito fundamental. Então, as críticas estão muito em torno desses argumentos, né? De solidariedade existencial e material no direito e na sociedade, que diriam, olha, legítima não está mais com aquela bola toda que teve algum dia. Né? E aí, quais são as propostas de resolução da legítima? Acho que isso é muito importante. Na minha pesquisa, e até queria ouvir de você se você conhece, eu sempre pergunto se a pessoa conhece. Né? Eu acho que a única pessoa que me defendeu isso é o Felipe Quintela, que não escreveu. É o seguinte, eu não ouvi nenhum autor dizendo assim, tem que acabar com a legítima e a liberdade de testar é plena. Ponto. Ponto final. Aí vem aquela vírgula, né? O que a gente faz se alguém for excluído da sucessão e precisasse, era dependente do autor de herança? Então, por exemplo, questões que eu acho que tem aparecido sempre aqui, né, nessas lives, quando a gente fala, questão de gênero, tá? Então, aquela mentalidade machista. Né? Olha, sustentei a minha esposa a vida inteira, desconsiderando que ela trabalhou ali em casa, né, para que a pessoa ascendesse, etc. Não acho que ela tem que herdar nada, vou excluir. A vida sempre foi o morto que sustentou essa pessoa. Como é que ela fica? Né? Outro caso, alguns filhos, né? Olha, tem um filho menor de idade ou fazendo faculdade. Então, quais são as propostas? Nenhuma proposta envolve a plena liberdade de testar e ponto. Né? Envolve o quê? Uma mudança do que a gente tem como perspectiva de quem é herdeiro necessário. E aí eu acho que o André Arndt Ramos e o professor Herold sempre falam muito bem sobre isso. Né? Eles dizem,
A ideia é que ninguém mais poderia sindicar patrimônio simplesmente por ser familiar de outra pessoa. Isso é contenção de poder dentro de um número pequeno de famílias, né? O que as pessoas podem é o seguinte, e essa é a ideia de uma alteração legislativa, sair da ideia de que herdeiros necessários são os parentes e o cônjuge para que sejam vulneráveis, né? Parentes e cônjuges ainda, mas com sobrenome, que sejam vulneráveis, que estejam numa condição que quando o autor de herança morre, dê para presumir que aquelas pessoas precisavam do autor de herança. Aí vem a criança, o idoso, a esposa idosa, enfim, todas essas categorias. Isso é muito... A gente não vai ter tempo de falar aqui, né? Mas é muito interessante também. Minha pesquisa mostrou que eu acho que cada autor tem uma proposta. Eu tentei fazer uma sistematização, mas acho que cada um acha uma coisa sobre a legítima. É muito louco isso. Todo mundo que estudou, acho que ninguém chegou e falou, olha, eu concordo com esse aqui integralmente, né? Mas é mais ou menos isso uma das propostas. Então, o problema, e é isso que você falou, a legitimação é para os herdeiros necessários, mas ela é uma cota indisponível do patrimônio. Essas pessoas que pensam em mudar o rol de herdeiros necessários, elas dizem, a cota está muito bem, obrigado. É aquilo ali mesmo. Acho que aquilo ali funciona, está tudo certo, né? Acho que, tirando alguma... estaria tudo bem representado ali. Talvez a possibilidade de colocar um direito real sobre coisa alheia também, algo assim, mas é o máximo que essas pessoas chegam. Outros dizem assim, olha, são mais radicais. Não basta mudar o rol de herdeiros necessários. Se a gente tiver uma cota estática de legítimo, a gente sempre vai apanhar, a gente vai sofrer. Essa cota nunca vai ser suficiente, ela nunca vai moldar quem é realmente vulnerável ou não e satisfazer, e nem satisfazer a liberdade da outra herança. Essas pessoas dizem. 50% de 10 milhões pode ser muito. 50% de 50 de 100 mil, às vezes não. 50% de uma casa pode ser pouco. Pode não ser necessário. 50% de um patrimônio de 20 imóveis é outra coisa, né? Então, essas pessoas dizem isso e dizem, olha, o que nós deveríamos ter? Né? O que eles chamam de uma legítima a posteriori. Tudo bem que essa dos herdeiros vulneráveis também é a posteriori, mas aqui é a posteriori mais radical. Por quê? A ideia é assim, a gente teria plena liberdade de testar no Brasil. Caso aquele testamento excluísse alguém que não precisa ser os herdeiros necessários, né? Que não precisam ser eles, qualquer pessoa que dependia do falecido, ele poderia pedir uma provisão alimentar à herança, né? Tem gente que pensa nessa mudança. Então, é aproximar o tratamento da vulnerabilidade nas sucessões do tratamento da vulnerabilidade lá no direito de família com os alimentos. Então, essa é uma mudança que alguns autores defendem. O próprio professor Gustavo fez lá o pós-doutorado dele na UERJ também, falando sobre isso, né? E a grande diferença seria isso. Não tem... Né? Como o Gustavo Andrade, só explicar para as pessoas, Gustavo Andrade, da Universidade Federal do doutorado dele é de Pernambuco, da UFPE, faz parte do Conrep, tem algumas lives sobre a temática, já participei de algumas coisas lá junto com o professor Marcos Erratti, que também estava aí, que coordena o grupo e tem um canal próprio, tanto no YouTube, e o professor fez o professor Gustavo Andrade, ele fez a tese de pós-doutorado dele na UERJ sobre a legítima, onde ele tem um livro muito bom comparando a questão da Inglaterra, né, o direito inglês e assim por diante. Tá? Não, era só para explicar para as pessoas. Você falou Gustavo, podia ser Gustavo Tepedino e tal. O Gustavo Andrade, ele mesmo. E aí o professor Gustavo tem essa tese, né? Então tem muita gente que defende a lei mudar para ter uma espécie de alimentos sucessórios, que é o que eu falei. Não teria um rol de herdeiros que precisaria pedir isso. Isso poderia ser prestado das mais variadas formas, desde um quinhão de herança sobre um imóvel, desde um aluguel de um imóvel que vai ficar para aquela pessoa durante um X período de tempo. E também essa tese diz o seguinte, né? Isso aí não seria só para quando há um testamento excluindo. Se a ordem de vocação hereditária não é boa o bastante, teria também a questão dos alimentos. Então, isso eu acho que é o que a gente tem de proposta. É o que a gente falou, sendo bem sincero. Vai passar alguma delas em período curto de tempo? Não, mas eu acho que é importante a gente discutir. E se essa discussão aparecer, a gente está preparado para entender o que seria bom e o que não seria bom dentro dela. Não, com certeza. Eu acho que primeiro, eu acho que a doutrina tem que estar sendo mais solidificada. Não é à toa que eu fui estudar fora, porque
eu acho que eu fiz os primeiros artigos em 2015 sobre a legítima, um livro até da UERJ. Eu quero até depois atualizar aquele artigo e publicar em outro lugar, porque como foi um livro de 80 anos da UERJ, Sim. ficou muito restrito a divulgação. Ali eu estava no meio estava acho que na minha tese de doutorado, do meio para o fim. E vou te falar, assim, eu acho que você já ouviu outras lives minhas dizer que quando eu comecei o doutorado, eu queria acabar com a legítima e tal. Só que ao estudar e ver que eu acho essencial, como eu estou falando agora dos pactos sucessórios, onde eu trago a legítima, eu enfrentei mais o problema do que os pactos sucessórios. No meu livro, Planejamento Sucessório, Pressupostos e Limites, que eu estou trabalhando a terceira edição, eu trago a questão dos pactos como uma necessidade de uma flexibilização e tal. Já a legítima, eu faço a crítica, não acho que... Não gosto do argumento que seja ela é muito bem aceita pela sociedade. Eu não acho que é não é um argumento jurídico para mantê-la, mas também entendo quando eu acho que, por exemplo, quando você fala não tem proposta nenhuma de acabar de uma liberdade, teve lá em 2001, né? Quando foi lá, o Código Civil gastou 15 anos para ser aprovado, teve 2 projetos de lei acho que até o Quintela também fala que ele adora a história do direito, né, e dessa legislação. Teve na época do Código Civil de 16 ser aprovado, Isso. teve 2 projetos Isso. de senadores para liberdade total de testar, que quando voltou para a Assim, Câmara foram vencidos. Então, assim, isso foi muito mais discutido lá atrás do que o nosso Código claro. de 2002, que a gente sabe que é um remendo. Um dia desses disseram que o Código Civil é Benjamin Button, né? O código que já nasceu velho, né? Então, é isso. Não teve uma discussão no Código de 2002, repetiram, era uma questão. E exatamente porque se hoje a gente questiona tanto a legítima, é exatamente em função das transformações socioeconômicas que ocorreram no mundo. E por isso que eu fui para lugares que tem outras propostas, como acho que um dos mais atuais é o da Catalunha. É um projeto moderno. Eu entrei no doutorado, tinha saído o projeto de lei lá, então meio que acompanhei. E quando eu saí do doutorado, já estava em vigor o código e a legislação, que a Europa foi vivenciando isso em 2006, 2008 na França, 2009 na Alemanha, na própria Itália. Tem o pacto de família, que é uma forma de um pacto, a possibilidade de pactos sucessórios na questão empresarial. Então, assim, Bélgica. A própria Inglaterra, quando ela vai no sentido contrário de restringir a liberdade de testar com a possibilidade do Act Provide 1975. Então, assim, a liberdade de testar ela não é mais plena na Inglaterra como a gente imaginava e as pessoas pensam que é. E muito vem em função da questão da tributação. Você que tem um artigo e escreve com o Daniel e tudo, sabe muito bem que essa origem da tributação vai muito contra a questão da autonomia. Então, assim, independente de projetos, eu acho super importante essa discussão sobre a legítima, a necessidade de se colocar que se precisa revisionar esse instituto ou excluí-lo, mas até acho assim que às vezes excluir a legítima no total, eu acho que teriam que ser várias coisas. Não seria eu não acho que é uma proposta, pode ser acabar com a legítima e ficar com a liberdade de testar, mas mesmo lá, como na Inglaterra, eu acho que também tem que ter condições de estar tutelando vulnerabilidades, que é o que acontece lá com o Act Provide, que são pessoas que, às vezes, têm um direito real de habitação ou têm uma necessidade por uma vulnerabilidade, quer dizer, tem todos os requisitos. Então, eu acho assim, essencial a doutrina estar discutindo e concretizando, como foi a tua proposta, sinais Eu tenho até um artigo com a Daniele Tavares sobre essa questão da interpretação dos princípios e por que, quando a gente fala dos pactos sucessórios, todo mundo fala da necessidade de alteração legislativa e que você tem um artigo, acho, com o Daniel Bucar, né? Naquele livro Não, esse é na só dele, professora... mas a gente está Ah, é só começando a dele. pesquisar Mas junto, você aliás.
também junto na pesquisa e tal, sabe? No livro da Ana Carolina Brochado Teixeira, aonde ele traz a possibilidade, né, exatamente utilizando os princípios da possibilidade de renúncia, né? Então, tudo mostra essa necessidade de maior autonomia das pessoas envolvidas, de algumas tutelas às vulnerabilidades de algumas circunstâncias. Isso vai variar, também concordo com você quando diz que um percentual não resolve. E agora, aonde eu trago um contraposto, quando eu digo que também o problema não é só má legítima, e que muito que a gente sabe que o planejamento sucessório, quando se sabe que as leis de ouro do planejamento, para não ter uma nulidade ou parcial ou total de um planejamento, é exatamente não residir nos grandes limites, que é exatamente o princípio da legítima e os pactos sucessórios. Independente de eu também concordar com o Daniel, de achar que é possível a interpretação, e esse artigo meu com a Daniele Tavares é exatamente falando da importância de enquanto não tem algumas áreas mudanças legislativas, de como podemos interpretar esses princípios constitucionais, e você bem sabe que eu defendo tanto a autonomia quanto a solidariedade no planejamento, né? Eu não acho que elas são excludentes, pode ser em algum momento uma prevaleça sobre a outra, mas pensar dentro de um todo, um sistema sucessório, como bem fala o Daniel Bucar, não só, né, o direito das sucessões. Assim, o que eu vejo muito, assim, acho muito oportuno isso que você está dizendo, da questão da autonomia, da solidariedade, que elas andam juntas, né? Eu acho que às vezes isso é muito comum, né? Eu lembro que a gente discutiu isso no mestrado, uma vez numa matéria de teoria geral do direito civil. Eu acho que a gente tem épocas, né? No direito a gente tem ciclos. Então, às vezes a gente tem um ciclo de muita propagação da autonomia, a gente olha para aquela autonomia e fala assim, poxa, não deu tão certo com tanta autonomia assim, né? Então vamos colocar um pouco de solidariedade aqui no molho, que a gente precisa da solidariedade. E isso não é só aqui no direito civil, não, isso é no mundo. Se for ver desde o mundo, claro. A autonomia é como se fosse altos e baixos. Em alguns momentos ela é exacerbada, em outros momentos ela é mais restritiva. Mas é só interessante falar que isso é uma questão da contemporaneidade. Só que os outros países estão buscando soluções e nós precisamos não copiar deles, fazermos as nossas adequações para nosso direito civil brasileiro, para o nosso direito brasileiro, né? Porque o direito não é só legislação, ele também é jurisprudência, ele também é doutrina. Então, e por isso o papel tão importante é seu tema, porque como é o livro do Gustavo, essa fundamentação e essa pesquisa de termos responsabilidade, não está falando porque eu acho, né? Achar não acha assim, nada. Achismo não dá, né, na ciência. Assim, o que me parece muito é que, às vezes, aí a gente tem essas ondas, né? Uma onda de autonomia, uma onda de solidariedade, e aí vem polarizado. Depois a gente tem um período em que, peraí, vamos aparar as arestas dos dois lados. Acho que no direito civil acontece muito isso, tá? E sim, no mundo inteiro. Mas aí o que eu acho, o que eu penso, né? E o que eu vi estudando na minha dissertação é o seguinte: eu acho que hoje a gente ainda está um pouco polarizado no direito das sucessões. Então, a gente pensa muito em autonomia, a gente abandona a solidariedade e vice-versa, né? Então, a gente tem que pensar que os nossos instrumentos para autonomia hoje são fracos, são engessados, mas a nossa heteronomia, quer dizer, a nossa solidariedade, nossa intervenção do Estado, também é uma intervenção que muitas vezes não está funcionando tão bem. Ela atinge quem não deveria atingir, deixa de atingir quem deveria, né? Eu acho que a gente tem essa questão com a solidariedade muito séria ainda, até mesmo com a legítima, que a gente tem que refletir melhor sobre ela ao pensar na autonomia, né? Então, eu fiz sim, eu lembro que a professora Ana Luísa Nevares até falou isso na minha dissertação, né? Um texto muito voltado para a solidariedade. Eu acho importante estudar a solidariedade no direito das sucessões, talvez não tão popular hoje em dia, mas importante. E nessa linha do que a gente está pensando de uma heteronomia... Mas ao você tutela ela, ao você está falando das vulnerabilidades que precisam ser atendidas às vezes, né? Exato. Mas é aí que eu acho que vem um ponto que é interessante. Só que necessariamente essas vulnerabilidades não vão ser teus herdeiros necessários.
necessariamente não Exato. vão ser teu descendente e teu ascendente. Pelo contrário, o próprio sistema, né, Caio, cria distorções no sistema. Né? A É, própria legítima pode ter essa desigualdade, como o exemplo que você deu, de um filho de 30 anos, já formado, trabalhando, né? Né, solidificado aí no meio profissional, e um de 5 anos, que ainda não tem nem os estudos pagos. E aí? não, Né? E sim. isso é muito possível, né? E aí? Agora, Eles vão ter os direitos iguais, literalmente. Eles têm as mesmas demandas? É eu lógico que acho, não. exatamente. E aí eu acho só pontuando uma coisa que eu acho que a gente não discute. A gente tem discutido pouco sobre legítima, que é importante, que é o seguinte: o nosso sistema atual, e eu falo isso lá na dissertação, acho que no artigo eu não falei, eu acho que ele ainda tem uma função muito importante, uma, pelo menos, que é a seguinte: de algum modo, com alguma segurança jurídica, frear algumas discriminações existenciais, né, inadmissíveis. Então, seria o testamento, por exemplo. Isso é uma coisa que eu já passo para a atividade prática, porque eu acho que pelo menos 2 ou 3 vezes ao ano chega esse caso no escritório. A pessoa fala assim: olha, eu sou um filho fora do casamento. Né? Meu pai dá lá uma pensão que eu sei muito bem que é muito menos do que ele tem. Né? Isso é tão comum, às vezes, na sociedade brasileira, infelizmente, que algumas pessoas falam abertamente com os filhos. E eu sei que ele já fez um planejamento, que ele já doou para os outros irmãos, e que eu, por ser filho fora do casamento, não tenho direito de nada. E às vezes até algumas pessoas um pouco mais, ou, assim, com menos conhecimento né, mais leigas, etc., perguntam: tá certo isso? Realmente? Eu, por ser filho extramatrimonial? E aí você fala: não. Então eu acho que a legítima tem essa função. Né? Eu acho que aqui a gente podia até fazer uma homenagem, né, ao professor Zeno Veloso, que nos deixou semana passada, infelizmente, mas alguém disse uma vez que, numa reunião do IBDFAN para pensar mudanças, tinha gente defendendo a legítima, né, como o fim da legítima, e ele disse essa frase e falou que meio que acabou a discussão. Ele falou: olha, se a legítima acabar, filho extramatrimonial não recebe mais herança. Né? Então, ela tem ainda essa função e Eu manter acho isso interessante um só é fazer também importante. um parêntese dessa questão do Zeno, lembrando que isso foi um projeto de mais de 2 anos, maiores doutrinadores do Brasil, de norte ao sul, do Zeno Veloso, a Rolfo Madalena, a Berenice. Foi uma comissão, eu tive a alegria de fazer parte, e tinha a comissão da sucessão legítima e da sucessão testamentária, e as pessoas não conseguiram um grupo composto de defensores, magistrados, advogados, né? Não conseguiram chegar a um ponto em comum sobre a legítima nem os pactos sucessórios. Tanto que não faz parte do projeto, desse anteprojeto do IBDFAN. Tem outras coisas, entre eles tirar acharam mais fácil tirar o cônjuge de herdeiro necessário, o cônjuge / companheiro, ou não, sobre fideicomisso. Teve várias sugestões, mas este ponto, olha lá, entre pessoas estudiosas interessadas, e não conseguiu se achar uma unidade. Então, aí que eu acho a dificuldade no Congresso. Mas também, ao mesmo tempo, a gente vê o Código de 2002. Quando quis, né? Não teve tempo para discussão, pronto, foi aprovado. Então, acima de tudo, eu já vou te fazer uma provocação e um convite. Esse tema é tão importante que eu te convido para a gente fazer essa live parte 2, que a gente nem, nem saiu da primeira parte do nosso tópico. Eu achei um Vamos pouco fazer, longo, mas vamos fazer. pelo menos, com certeza, esse tema merece uma discussão mais profunda. A legítima precisa, porque se não for nós, doutrinadores, e também operadores do direito, advogados, que temos a sensibilidade de ver a necessidade dessas demandas, termos concreto, escritos, para poder a doutrina ser balizador, né, de magistrados e de outras questões, e até de teorias e estratégias dos advogados. Isso é essencial. Então, depois a gente agenda, se puder. Eu sei que semana que vem eu já tenho
dia 30 fechado, mas se você puder na outro, dia 6 de abril, eu acho que seria uma outra terça, nesse mesmo horário, porque precisa dessa parte 2. Eu acho que assim, a gente nem saiu do start para um assunto tão importante e que precisa ser tratado seriamente, como é essa proposta, mesmo no papo descontraído, fazendo aquela contextualização para as pessoas. E aí a gente fala, vem a primeira para poder estar discutindo, aprofundando. Não, eu só estou preocupado que Tudo são bem. 19h56. Eu falei, gente, eu tenho que fazer esse convite ao longo da live Não, aqui. tá. Espero Já tá se marcado, já puder. tá Se não for marcado. essa data, a gente depois Não, vê, nós mas vamos o fazer, nós convite vamos está fazer. feito da gente fazer a parte 2 para poder entrarmos mais em detalhes. Mas só passando para você ver, é um tema tão espinhoso que as pessoas especialistas nessa área não conseguiram chegar a um consenso. E como você bem falou, porque o Zeno tem uma experiência de cartório ímpar. Ele, né, ele trabalhou até 2018 em cartórios. Né? Então, ele sabe, ele fez muito testamento, tanto que o livro de testamento dele não tem até hoje um Sim, livro tão bom como é, o dele. Falta estar atualizado, ainda está no Código 16, tanta gente provocou ele para atualizar e se dispôs. Infelizmente, não foi feita essa. Então, ele tem uma experiência prática fora os advogados do Brasil inteiro. Eu, em janeiro, esse ano, liguei um caso específico e liguei, Zeno, o que você acha desse testamento assim, assim, trocando ideia. Então, além dele ter experiência, então, assim, quando ele fala vai acabar, né? Quer dizer, se a legítima deixar de existir, acabou essa tutela a esses filhos. E isso, ao mesmo tempo, no planejamento, isso é uma coisa que, quando você estava falando, eu estava com. Te faz você regularizar algumas circunstâncias, algumas situações, porque você não pode fazer planejamento sucessório com o caixa 2, com o filho, senão vai empacar, como vocês devem orientar não, os sim. herdeiros de vocês de tipo, Olha, você tem direito, né? sim, sim, sim. Isso acontece, tá? Eu acho que sim. Eu acho que eu acho que são duas coisas, na verdade, até que eu tenho pensado muito, tá? A primeira delas eu respeito, acho o projeto do IBDFAM muito bacana, mas eu acho que é isso que você falou. Nesse ponto, eu acho que ele não conseguiu tocar, né? Então, acho que assim como talvez a nossa live precisa de uma rodada 2, acho que o projeto precisa de uma rodada 2 para tocar a legítima. E o que eu já falei, eu sei que isso é muito polêmico, algumas pessoas discordam comigo. Eu acho que se a gente não fizer uma parte no código com 5, 6 artigos para tratar da legítima, para definir bem o que vai acontecer, como é que vai ser aqui, como é que vai ser ali, com atenuações, uma lei complexa, a gente não vai conseguir fugir, né? A gente não consegue reformar. E se a gente reformar, o cobertor fica curto para outro lado. Então, maravilha. Vulnerável é quem precisava, quem era dependente do falecido. Os filhos extramatrimoniais vão ficar descobertos, as desigualdades de gênero que aparecem também. Então, isso é outro caso que a gente vê. Olha, vai ficar tudo por. E que é algo muito antigo, porque eu fiz essa pesquisa histórica, né, do Código de 16, etc. Tudo isso está lá na minha dissertação, assim como essa ideia de um possível projeto de lei também está lá na minha dissertação. Né? Embora não com os artigos específicos, mas com o que eu defendo. Né? Algo muito antigo, algo que você via lá desde do Código de 16 até antes dele. Né? E até hoje algumas pessoas pensam, olha, vai ficar tudo com meu filho, aí meu filho vai dando dinheiro para minha filha. Né? Meu filho vai ser administrador da sociedade empresária, os bens eu quero que fique com ele. Aí minha filha, o que ele precisar, ele vai provendo. Quer dizer que é uma completa desigualdade, né? Inadmissível. São casos hoje que a teoria do direito constitucional já se chama de casos de discriminação indireta e que não estão só na lei, no legislador, os direitos fundamentais também incidem entre os particulares, né? Então, os particulares podem ver esses casos acontecem. Alguns testamentos discriminam indiretamente. A disposição parece neutra, então, meu filho tal tocará toda a herança. Mas ela não é neutra, ela tem uma discriminação inadmissível. E eu ainda entendo que preservar a legítima para os descendentes é a melhor forma de cuidar disso. Né? Não me parece que exista outra melhor, porque ela consegue congregar alguma agilidade na transmissão do patrimônio, ela consegue dar função social. Porque se eu não tenho essa disposição e eu fico discutindo se o testador discriminou ou não discriminou, eu tenho o quê? Porque no Brasil o inventário é obrigatório, como muito bem fala o professor Daniel Bucar.
né? Eu tenho bens que ficam paralisados, não exercem sua função social na sociedade, enquanto a família briga em torno de uma disputa que é relevante, mas é individual. Então, como mediar esses dois valores? Me parece que a legítima é o que a gente chama, dentro da teoria da discriminação indireta, uma adaptação razoável, boa, né? Mas mesmo com ela ali para os descendentes, eu acho que dá para a gente fazer mitigações, dá para aumentar o rol da deserdação, então permitir deserdação em outros casos que não punitivos. Então, não quero desigualar meus filhos, quero deixar tudo para uma instituição de caridade. Ok, não precisa respeitar a legítima. Pode deixar mais que 50% ou tudo. Ou se não, olha, eu tenho um filho que é menor de idade, que precisa do meu dinheiro, né? Vou dar prova, vou comprovar isso. Juntar junto com o testamento, maravilha. Né? Não precisa seguir a legítima. Mas, via de regra, os descendentes continuam ali se o testador não fizer uma deserdação justificada. Então, essa é a minha defesa para os descendentes. O cônjuge ou companheiro, eu confesso, Dani, até hoje eu não consegui chegar a uma conclusão se eu acho. Né? Mas eu acho que pela profunda desigualdade de gênero, a melhor sistemática seria o cônjuge continuar herdeiro necessário, o companheiro também, né? Só que possibilitando os pactos sucessórios desde que sejam recíprocos, né? Num unilateral. Eu vou receber, você não. Não, isso não. Recíprocos, acho que é ok. E aí eu tiraria o ascendente e daria para o ascendente o direito de pedir uma provisão alimentar ali que existiria nos casos em que a legítima é insuficiente ou que a pessoa foi excluída, mas vai passar necessidade sem a legítima. Mesmo que pudesse ser excluída lá para doar tudo para uma entidade de caridade, não pode esperar que o herdeiro também passe necessidade por causa disso, entende? Não, com certeza. Isso é uma forma de pensar muito, né, contemporânea, atual, atendendo às demandas. E acho que a gente pode recomeçar a nossa próxima live fazendo exatamente como a gente acabou, amarrando, e dali a gente partindo para o resto da nossa pauta, que eu acho Ótimo. super importante. E fica o convite, depois a gente alinha o dia, divulga aí para as pessoas, mas com certeza vai ter parte 2 desse tema, porque é necessário e está se discutindo com fundamentos, que é como é a pesquisa do Caio. E, Caio, olha lá, mas também um exemplo que eu gosto de dar, como essa tua sugestão aí no final, fica lá, mas pode tirar o ascendente, ou então, concordo, a gente pode fazer um leve pupurri aí sobre a questão da decisão do cônjuge companheiro ou não, mostrando como é que a doutrina interpreta isso. Majoritariamente é que o cônjuge e o companheiro sejam herdeiros necessários. Concordo que eu acho que esse fundamento, mas como demanda autonomia, eu acho que se fosse possível os pactos sucessórios resolveria essa questão, porque aí no caso que não fosse, não atenderia. Às vezes as pessoas acham que o grande problema é o cônjuge ser herdeiro necessário, né? E o cônjuge barra o companheiro. E necessariamente não é só esse o problema, é que nós não temos mecanismos. E aí eu te falo, a própria Alemanha, que é 50%, então também o problema não é só a porcentagem, é como isso como o mecanismo. E aí quando você dá várias opções aí de como o sistema tem que funcionar, seja na dissertação, seja na possibilidade daqui de se buscar uma tutela de vulnerabilidade por ali, que, como você falou, não é só de gênero. Nisso tem no Arquitetura do Planejamento Sucessório, tem um artigo da professora Ana Carla Matos, né? Que fala. Sim, eu tenho um artigo com o André Arnett Ramos no Vulnerabilidade, eu tenho um artigo que a gente aborda essa questão de gênero, mas também tem essa questão, por exemplo, social, que seria, às vezes, um filho fora sem um reconhecimento, né, ainda, vamos dizer assim, não é fora de casamento, porque as famílias não são só constituídas pelo casamento, mas que ainda não tem um reconhecimento daquela filiação, né? E aí você vê que a Alemanha, mesmo tendo 50%, mas ela tem todo um sistema de liberdade, de autonomia, que te propicia. Então, o problema só não está na legítima, e sim. Então, todas as tuas sugestões mostram que o problema não é só na legítima, é na estrutura. E é por isso que ficou, eu digo que a questão do cônjuge, por exemplo, é a ponta do iceberg, né? Eu acho que eu uso isso na minha tese, quando eu digo que é a pontinha do que foi o último suspiro que nós tínhamos de liberdade, que era o regime de bens, né? E aonde o cônjuge virou herdeiro no caso pós-mortem, né? Ele só tem uma separação total de bens em vida.
Mas esse assunto é apaixonante. A gente É, eu acho só despontou aqui o problema aí também. eu acho que isso é um ponto interessante, né? Que eu acho que envolve muito a questão do direito das sucessões ser, sim, um direito patrimonial. Eu acho que isso é um ponto que o Daniel Bucay sempre fala muito e eu concordo integralmente com ele. O direito das sucessões é um direito patrimonial. Então, o problema não está só em quem são os herdeiros necessários. Não está só na configuração familiar. O problema está também no seguinte: como eu tenho um sistema que quem precisar de patrimônio vai ficar com patrimônio e quem não precisar pode perder esse patrimônio. Como que eu Aí faço para alinhar esse sistema? o Né? excelente artigo que tem do Ives e do professor Ives Isso. e Como é que eu faço? o do Rodrigo, que é exatamente sobre a necessidade de liquidez, né? Em É, um inventário. O Daniel tem essa defesa aí também desse sistema, que é muito mais só do que só o direito das sucessões. Isso também me dá todo um outro entendimento. Só que as pessoas não sabem, porque as pessoas não sabem nem direito das sucessões direito. Desculpa, mas as pessoas acho que vão fazendo faculdade, já começam a estagiar, querendo preocupada com a OAB, as pessoas, e você vê, começou a ter mais temas sobre sucessões dos últimos 5 anos para cá. Fora é, isso, se tem deu poucas, sete, 7 anos para cá, que se começou a ter. A Ana Luísa realmente sempre foi uma pioneira nesse tema, desde a dissertação de mestrado, tese de doutorado, uma pessoa de uma geração bem mais nova. Lógico que os clássicos têm todos os valores, os fundamentos, mas a gente também tem que contextualizar essas transformações e esses conceitos, e é por isso que o pacto sucessório fica tão inadequado que o que fundamentou aquele artigo 426 não se, não se contextualiza na realidade de hoje, né? sim, né? Assim, eu acho que a interpretação do 426 ela também é extensiva demais, né? Porque isso é curioso, né? O professor Simão ele fala muito isso lá do 1829, inciso 1. Ele fala com alguma boa vontade dá para interpretar. E eu acho que o 426, a interpretação dele ficou muito engessada, porque se a gente pegar os conceitos específicos que rondam em torno dele, talvez nem para aquele fundamento do Pacta Corvina ele não se aplica à renúncia, porque na renúncia eu não vou querer que a pessoa morra, porque eu estou dizendo exatamente que eu não vou herdar aquele patrimônio, é melhor que ela fique viva. Porque quando ela fica viva, talvez eu ainda aproveite daquilo que eu estou casando. Então, quer dizer, a ideia do 426 não pode pactuar sobre herança para a pessoa, né, entrar Mas no. por mais que eu não concorde, majoritariamente Sim. Não, a eu entendo. doutrina diz que eu fui Sim, eu sei apresentar disso. esse artigo naquele congresso do IBD Civil em Fortaleza que teve, que eram aquelas comissões. Eu tenho um artigo ali também, já falando da necessidade da autonomia e de uma flexibilização do 426. Só faltaram voar na minha jugular. A É, professora Giselda Ironá critica, não concorda. Então, assim, dizem que o negócio é nulo e majoritariamente. Lógico que é uma minoria, mas é importante essa doutrina, como o Daniel, como o Mário Delgado, como o professor Rolf Madaleno. Mas eu tenho live aí com o professor João Aguirre, recente, já desse ano, e sim. ele fala, o Rolf ele muda de nomenclatura, mas é uma renúncia. Ele fala repúdio, mas ele fala que é uma renúncia, mas é para atender as demandas, é isso que precisa, né? É que assim, exatamente. E eu acho que. Mas aí é o papel também importante da doutrina estar construindo. Então, por isso que a gente tem que estar falando de possibilidades da legítima, e inclusive disso, sem mudanças legislativas, o que poderíamos fazer? Tem como fugir dela sem mudança legislativa? Eu acho que fica essa pergunta Eu acho que para a esse é nossa um. próxima live, que eu acho que fica de ótimo tom, né? Como é que é? Exato. Para É, eu, reinterpretarmos a legítima, precisamos de mudanças legislativas ou só princípios constitucionais são suficientes para fundamentar, né? eu E acho que esse aí, é um ponto, exatamente. Eu acho que assim, a gente parte daí, né? Eu acho que o pacto sucessório ele é um bom exemplo disso. Eu sempre falo para os meus alunos, quando eu falo de pacto sucessório, quando eu falo de legítimo. Eu acho assim, realmente, aí vamos para o dia a dia, se a gente vai para o dia a dia do escritório e pensa o que a gente pode fazer, né?
Tem coisas que a gente ouve que fala assim, olha, isso aqui não vai dar para fazer. Né? Então a pessoa senta na mesa e fala assim, poxa, tenho um filho extramatrimonial, não estou afim de ter contato, minha família não está aceitando, posso excluir a liderança? Não vai dar certo. Tá? Se você fizer, vai ter briga e vai ter problema. É o tipo de cliente que às vezes a gente até fala, olha, desculpa, não vai dar, eu não faço, talvez eu não vou nem trabalhar com esse tipo de coisa. Agora, tem gente que senta ali e fala assim, peraí, meu pai tinha uma companheira, assinou um contrato com ela dizendo que não ia herdar nenhum nem outro, por um acaso morreu ele antes. Agora ela quer falar que o que ela disse ali naquele contrato não é bem assim, que ela é herdeira necessária. Como é que eu fico? Do mesmo modo é legítima, né? Então, maravilha, tenho lá 15 imóveis. Olha, tem um filho que eu não me dou tão bem. Tudo bem, vamos programar aqui, dá para ele receber o mínimo possível. Não vamos ficar em condomínio com os bens para não dar conflito, é uma maravilha. Agora chega aquela pessoa e fala assim, olha, eu tenho uma casa, essa casa é a casa que eu moro com meu filho, que é uma pessoa esquizofrênica, que teve problemas, sofreu um monte de revés na vida, não se dá bem com os irmãos, né? Eu tenho 2 apartamentos, o que eu moro é o de maior valor. A hora que eu morrer, vão pedir aluguel para ele, vai dar problema. Ele precisa ficar com esse apartamento. Mas quanto que é esse apartamento da sua herança? Olha, ele é 85%. Não vai dar, não vai virar. Né? Ele não tem direito a receber isso. Eu tenho mais um monte de filhos e eles têm que dividir lá a parte disponível. Como é que eu faço? Então, quando a gente olha para esse pedido, a gente fala assim, se a gente pensar na nossa Constituição, na nossa solidariedade, o que está tutelando ela? Descumprir a legítima, a lei fria, né? Ou aplicá-la? O que está atrapalhando a solidariedade? E aí eu acho que é o nosso ponto de partida para um próximo momento. Tá, joia. Vamos, que eu tô com morrendo de medo de cair ela aqui e a gente perder. Caio, super obrigada. Vamos marcar o próximo encontro. Pessoal. Avisando a todos, tem parte 2 do assunto. Tem parte 2. Tá bom? Tá joia. Um abraço, Prazerzão, Caio. Dani. Obrigado. Obrigado a todo mundo que participou. Eu que agradeço.